Olá, alunos da turma T44 e 46, tudo bem com vocês? Eu retorno aqui na nossa 13ª aula da disciplina Enfermagem no Cuidado do Paciente Crítico e Grave. E hoje nós iremos falar sobre eletrocardiograma. Nós já falamos aí nas aulas passadas, né, sobre cardiopatias, arritmias, e um dos diagnósticos principais para identificar, né, essas arritmias é a utilização do eletro, né? Então, aproveitem essa aula, tentem absorver o máximo possível tanto da videoaula como do próprio material que eu deixei disponível aí no portal. E qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta no portal, ok? Então, vamos lá. Então, eletrocardiograma. Um eletrocardiograma é a reprodução gráfica da atividade elétrica do coração durante o seu funcionamento, registrada a partir da superfície do corpo. Então, no tórax do paciente existem algumas derivações, que um pouco mais para baixo a gente vai falar sobre a localização, né, de se colocar nessas derivações, e a partir dessa condução, dessa atividade elétrica que o próprio coração, na hora do momento do bombear, né, ele acaba surgindo aí em forma gráfica no nosso aparelho de eletrocardiograma, tá bom? A superfície do corpo humano demanda pequenas correntes elétricas, que no indivíduo em repouso são identificadas nas contínuas despolarização e repolarização do coração. Isto refere-se basicamente a toda atividade elétrica que é registrada ao nível do tronco. Então, no momento de bombear, né, de despolarização e repolarização do coração, ele elimina essa conduta elétrica, né, essa atividade elétrica que é captada pelo aparelho de eletro. Na verdade, os potenciais elétricos produzidos pelo músculo cardíaco são a soma da quantidade mínima de eletricidade gerada pelas células musculares cardíacas individuais. Essas pequenas correntes são registradas através de um aparelho chamado eletrocardiografo, um dispositivo que foi modificado e aperfeiçoado por Wilhelm Weisstoffen, né, e Mary em 1903. Eu deixei aí um equipamento muito antigo, né, o primeiro equipamento de eletro. E antes desse equipamento, né, que nem levava esse nome de eletrocardiográfico, ele era mensurado pelos membros inferiores. Então, se vocês observarem aí, né, a condução elétrica, né, ela vinha tanto dos membros da perninha do paciente como do braço, né, era identificada essas ondas aí através desse aparelho. É claro que ao longo dos anos, né, esse aparelho foi se aperfeiçoando, né, se adaptando à nossa realidade, e hoje a gente tem uns aparelhos de eletrocardiograma mais sofisticados do que o outro, né? Existem até aparelhos que são de punho, né? Então, os de mais alta tecnologia são os aparelhos parecendo um bracelete, né? Utilizado na região do punho. Em alguns segundos ele detecta essas ondas elétricas, né? De batimento pelo pulso, e sai aí o eletrocardiograma do paciente, tá? No eletrocardiograma, com 12 derivações, são colocadas 4 eletrodos sobre os membros do paciente e 6 sobre o tórax. Então, são 2 derivações, né, eletrodos em membros superiores, 2 em membros inferiores e os outros 6 espalhados no tórax do paciente, tá? A magnitude total do potencial elétrico do coração é então medida a partir de 12 ângulos diferentes, que são denominadas como derivações. Lembra que numa aula passada eu comentei com vocês que existem algumas siglas, né? D1, D2, D3, AVF. Então, tudo isso, de acordo com as derivações, né, localizadas no paciente, ele é registrado no aparelho, tá? E é registrada por um período de tempo, normalmente em 10 segundos. Então, como que funciona o exame para a realização do eletrocardiograma? A enfermagem posiciona os eletrodos, né,
Um em cada membro superior direito, membro superior esquerdo, membro inferior direito, membro inferior esquerdo e os 6 eletrodos no tórax do paciente, que daqui a um pouco eu já vou mostrar para vocês a posição, né? Ao instalar esses eletrodos, é conectado as pás, né? Ou até mesmo umas buchinhas no tórax e nos membros do paciente. Aperta o botão de ligar do aparelho, né? É claro que a gente tem todo o cuidado de falar para o paciente tentar não falar, antes do exame retirar anel, pulseira, colar, justamente para não dar interferência, né? Então, o paciente lá deitadinho em decúbito, com todos os eletrodos, a enfermagem aperta o play do dispositivo aí do aparelho e ele demora 10 segundos para reconhecer essa atividade elétrica. Depois que ele reconheceu, ele vai transcrever, o aparelho vai transcrever na própria folha do eletrocardiograma, tá? Desta forma, a amplitude e a direção geral da despolarização elétrica do coração são capturadas a qualquer momento e ao longo de todo o ciclo cardíaco. O eletrocardiograma é um exame de base simples e seguro, utilizado em numerosos contextos clínicos. Tem como objetivo medir a frequência e o ritmo dos batimentos cardíacos, verificar a dimensão e a posição das câmaras cardíacas e detectar a presença de possíveis danos ao miocárdio ou ao sistema de condução, controlar os efeitos induzidos pelos medicamentos, bem como para verificar o bom funcionamento de um marca-passo. Então, basicamente, né, a curva do nosso eletro, ele é correspondido, né, é exemplificado por algumas letras. Então, começa lá, P, Q, R, S, T. Então, a curva normal do eletro, né, de um batimento que seja, é essa curva, ó, P, Q, R, S, T. É essa daqui que está na imagem. Eu vou até aproximar aqui para vocês verem, tá? É claro que durante aí essas ondas existem o ciclo aí de despolarização e repolarização, tá bom? O exame é indicado como parte da análise de doenças cardíacas, em geral as arritmias cardíacas. Então, basicamente, todas aquelas arritmias que nós estudamos na aula passada, elas podem sim ser identificadas pelo eletrocardiograma, tá bom? A fibrilação, então na fibrilação, como eu mostrei na imagem de um eletro em uma das aulas, né? A fibrilação ela não vai acontecer a onda PQRST. Ela vai normalmente ter só a onda QRS, desregular, né? Normalmente, arritmias de fibrilação, elas não fazem aí toda essa onda, tá bom? Também muito útil no diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, sendo o exame de escolha nas emergências juntamente com a dosagem das enzimas cardíacas. Então, quando a gente falou de infarto agudo do miocárdio, eu citei para vocês que um dos exames realizado é o eletrocardiograma para ver se tem um infarto aí de supra ou de infra, tá? Se for de supra, esse Tzinho aqui, ó, essa onda do T, ela é um pouco mais elevada, ela começa aqui no S, ó, vem do S para o T uma curva elevada. Se ela é infra, né, esse T é invertido, é como se fosse um U, tá bom? O aparelho registra as alterações de potencial elétrico entre dois pontos do corpo. Esses potenciais são gerados a partir da despolarização e repolarização das células cardíacas. Normalmente, a atividade elétrica se inicia no nodo sinusal, que é as células autorrítmicas, que induz a despolarização dos átrios e dos ventrículos, é onde que acontece a questão das ondas, né? Este registro mostra a variação do potencial elétrico no tempo, que gera uma imagem linear, em ondas no caso, né? Essas ondas seguem um padrão rítmico, tendo denominação particular. Por que denominação particular? Se o paciente está com uma arritmia, ele não vai seguir essa onda de PQRST, tá bom? Aqui, ó, deixa eu aproximar a imagem, né?
Quando a gente fala lá, ó, eu deixei, olha que exemplo bacana esse dessas imagens de elétron. O ritmo normal, ó, ele tá seguindo toda a curva, P, Q, R, S, T, P, Q, R, S, T, né? Já num ritmo acelerado, tá vendo que a curva, né, esse conjunto de P, Q, R, S, T, ela é um pouco mais restrita, ela acontece mais vezes num período muito próximo, ou seja, meu coração está batendo muito rápido, ele está acelerado, né? Quando o paciente apresenta uma bradicardia, quer dizer que o paciente está com batimento diminuído. Então, esse alargamento da curva PQRST, ele é um pouco mais espaçoso, igual esse daqui que está mostrando no eletro de batimento cardíaco lento, tá? E quando fala que a gente tem batimentos cardíacos irregulares, a gente observa aqui, ó, que no começo a onda começa com uma taquicardia, aí apresenta uma bradicardia e volta ao normal. Então, isso a gente chama de batimentos cardíacos irregulares, tá? Em algum momento, meu coração está ou batendo muito rápido, ou batendo devagar demais, ou ele entra no ritmo normal, tá? Deixei aqui novamente, né, a nossa onda eletrocardiográfica, né? E o que significa esse PR, QRS, ST? Isso, muitas vezes, né, algumas patologias, arritmias, a gente identifica, os médicos utilizam muito para identificar alterações em segmentos. Então, lembra quando eu falei para vocês que a cardioversão deve acontecer lá na onda R? Então, o médico, olhando lá para o monitor, quando ele vê que foi para a onda R, ele dá o choque no paciente, né? Algumas arritmias, elas têm alterações no que a gente chama de segmento. Então, segmentos são os pedacinhos dessa onda. Então, lá quando a gente fala de PR, é o segmento da letra P ao R, tá bom? Agora nós vamos falar o que é observado em cada onda, tá? Onda P corresponde à despolarização atrial, sendo a sua primeiro componente relativa à aurícula direita e a segunda relativa à aurícula esquerda. A sobreposição dos seus componentes gera a morfologia tipicamente arredondada. Então, ele é o início do nosso batimento cardíaco, né? Essa questão de despolarização atrial, então é o início de tudo, tá bom? Complexo QRS, né? Que é a elevação lá, QRS, né? Corresponde à despolarização ventricular. Então, se entra o sangue, o fluxo sanguíneo entra pelo átrio para fazer o bombeamento e sai pelo ventrículo, né? Então, todo esse batimento, início de despolarização e repolarização, ela acontece bem no meio, que é o segmento QRS, tá? É maior que a onda P, pois a massa muscular dos ventrículos é maior que a dos átrios. Os sinais gerados pela despolarização ventricular são mais frequentes do que os sinais gerados pela repolarização atrial. Anormalidades no sistema de condução geram complexos QRS alargados. Então, existem algumas arritmias que a onda, ao invés de ser PQRS, ela é um pouquinho mais alargada. Então, se normalmente o eletro é assim, se tem algum alargamento, a onda acaba virando uma pirâmide mesmo, tá? Tem esse alargamento aí desse segmento. Onda T, né? Se a onda P é despolarização, o complexo QRS é o meio disso tudo, a onda T é a nossa repolarização, tá? É onde termina, tá bom? Corresponde à repolarização ventricular. Normalmente é perpendicular e arredondada. A inversão da onda T indica processo isquêmico. Então, lembra que eu falei para vocês, né? Se o paciente sofreu um infarto agudo do miocárdio e aí faz um eletro, e nesse eletro a onda T está invertida, semelhante a um U, quer dizer que esse paciente sofreu um infarto infra,
né? Se ele estiver muito alargado, é supra, tá bom? Onda T de configuração anormal indica hipercalemia. Arritmias não sinusal é ausência da onda P. Então, pode sim ter aí no eletro a ausência de onda P, tá? Em alguns eletros apresentam aí a onda U, que depois da T, né, no momento de iniciar uma onda P, existe aí a onda U também, tá? A onda U positiva de baixa voltagem, que se vê principalmente em derivações precordiais após a onda T. A sua origem é desconhecida, poderia significar a repolarização dos músculos papilares. Na hipocalemia moderada ou grave, é típico a presença de onda azul proeminente. Alguns eletros vocês vão conseguir identificar essa letra U, outros não, tá? Isso varia muito também, principalmente das condições clínicas e diagnóstico do próprio paciente, tá bom? Riscos. O exame não apresenta riscos. Eventualmente, pode ocorrer reações dermatológicas em função de gel necessário para melhorar a qualidade do exame. Existem alguns exames que eles são eletrodos, e aí como se fosse uma pincinha, né? O aparelho tem, e aí essa pincinha é conectada nos eletrodos. Porém, existem aparelhos que é como se fossem umas chupetinhas, né? Que eu vou até aproximar a imagem aqui para vocês verem, ó. Que são como se fosse uma chupetinha. Então, essa chupetinha a gente coloca no tórax do paciente e aquilo faz um vácuo, né? Ficando anexado ali no tórax do nosso paciente. Em algumas vezes é necessário colocar um gel, né? E esse gel é um gel condutor, né? Para identificar essa atividade elétrica. Então, pode ser que o paciente tenha alguma reação alérgica a esse gel, tá bom? Para se realizar agora a gente vai falar sobre a técnica de eletrocardiograma. Eu deixei aí para vocês um vídeo, né, de uma pessoa, provavelmente da enfermagem, instalando os eletrodos e realizando esse eletrocardiograma. Mas, para deixar escrito e registrado também, está aí na nossa aula o passo a passo, tá? Para se realizar o exame eletrocardiograma, o profissional deve inicialmente explicar ao paciente cada etapa do processo. É claro que funciona a mesma coisa de uma aferição da pressão arterial, né? Se o paciente chegou andando, se o paciente estava correndo, se ele está muito alterado, a gente precisa colocar esse paciente em repouso, né? Em decúbito aí, para estar realizando esse exame, tá? O ambiente da sala deve estar em temperatura agradável. O paciente deve estar descansado há pelo menos 10 minutos. Isso é claro, gente, se o paciente não estiver com nenhuma intercorrência, né? Se uma paciente chegar lá no pronto-socorro com grande dor torácica, né? Com mal-estar, eu não vou esperar 10 minutos para fazer um eletro. Vai dar alterado por conta desses batimentos cardíacos alterados? Provavelmente, mas eu não vou esperar. Agora, se for numa atenção básica, né? O paciente foi andando até essa atenção básica, é necessário solicitar que o paciente aguarde aí de 10 a 20 minutos para que os batimentos cardíacos se normalizem, tá bom? Sem ter fumado há pelo menos 40 minutos e estar calmo. Deve ser investigado quanto ao uso de remédios que esteja usando ou que costume usar esporadicamente. Alguns medicamentos, né, eles podem dar aí bradicardia, hipotensão ou ao contrário, né, taquicardia, hipertensão, enfim. Por isso que é tão importante a gente questionar esse paciente se ele está usando alguma medicação, tá? Com o paciente em decúbito dorsal, palmas viradas para cima, o profissional determina posições das derivações precordiais, que é do V1 ao V6, tá? No resultado, lá no laudo do eletro, né, naquela folhinha que sai do eletrocardiograma, ele pode estar denominado como D1 a D6 ou V1 a V6, tá? Isso varia também de muitos equipamentos aí. Em seguida, é colocado o gel de condução nos locais pré-determinados, como sendo a zona precordial, e membros são conectados os eletrodos do eletrocardiografo.
Às vezes é necessário uma tricotomia em parte do precórdio, principalmente em homens. Então, homens que têm o peito, o tórax muito peludo, é necessário fazer uma tricotomia, porque senão os eletrodos eles não fixam direito, tá bom? É então registrado o eletrocardiograma de repouso. Os sinais elétricos podem ser vistos em um osciloscópio, mas geralmente são registradas em papel quadriculado. Então, existem alguns equipamentos que você não precisa nem imprimir, né? O aparelho ele não imprime essa folha registrada, ele aparece no próprio visor do eletro, ou esse visor já lança direto para o prontuário eletrônico do paciente. Então, existem várias tecnologias aí já para eletrocardiograma, tá? Correntemente, existem eletrocardiográficos digitais com relatórios automáticos. Então, o que eu falei para vocês, a gente faz, ele já é lançado direto no prontuário eletrônico do paciente. No entanto, deve-se ter-se sempre em conta que esses resultados devem ser analisados pelo cardiologista, pois muitas vezes esse aparelho tem erros no algoritmo de diagnóstico. Como é feito o eletro? Espalha-se eletrodos no tórax do paciente para averiguar os impulsos elétricos de áreas diferentes do coração. A oscilação captada é conduzida ao eletrocardiográfico. Então, eu falei para vocês, ele capta essas ondas em 10 segundos, tá? Aparelho que durante cerca de 5 minutos registra a informação em gráficos impressos numa bobina de papel. Para não comprometer a leitura, a pele deve estar limpa e livre de roupas. Já os eletrodos devem ficar bem fixados. Por isso que às vezes a retirada deles pode doer um pouquinho. Um pouquinho, né? Se o paciente é muito peludo, ele acaba sentindo na hora de ser retirado esses eletrodos. Deixei as imagens aí, né? Só para vocês verem um pouco mais aí, eu vou colocar a localização dessas derivações, né? Mas é de V1 a V6 ou D1 a D6, tá? De derivações. E aí eles seguem os espaços intercostais, né? Então, 1 e 2 é segundo espaço intercostal, né? O 3, o 4 eu vou explicar certinho ao longo aí dessa aula, tá bom? Opa, desculpa, pessoal. Acabei ultrapassando aqui. Só um minutinho. Aqui. O ritmo considerado normal é sempre de 60 a 100 batimentos por minuto, mas há outros parâmetros contemplados pelo eletrocardiograma, como o tamanho e a duração das ondas em cada segmento. Posições dos eletrodos do eletrocardiograma. Então, eletrodos periféricos, que são dos membros superiores e dos membros inferiores, né? Os eletrodos periféricos são 4 e se colocam nos membros do paciente. Cada um tem uma cor diferente. Então, se vocês perceberem aí, normalmente na própria chupetinha, né, na própria presilha aí desse cabo do aparelho, ele já vem descrito, né? Então, o amarelinho é bom a gente observar porque cada marca de aparelho é uma, né? Mas, em geral, o amarelinho, ele é pro braço esquerdo, o vermelho pro braço direito, o preto pra perna direita e o verde pra perna esquerda. O que a gente costuma brincar na enfermagem para não errar, né? A gente costuma dizer assim: o nosso coração não fica do lado esquerdo, então a gente tem que imaginar que nós somos brasileiros e temos o Brasil do lado esquerdo, né? Então, tanto o membro superior quanto o membro inferior são as cores do Brasil: amarelo no membro superior e verde no membro inferior. Já do lado esquerdo, né, a gente costuma dizer que é a bandeira do Flamengo. Os membros superiores direito são vermelho e o membro inferior direito é preto, tá?
Se o paciente tivesse um membro amputado, o eletrodo correspondente será colocado no coto do membro ou na sua falta, a região mais próxima do tronco, ombros ou a região abdominal inferior. Então, deixei a imagem também. Caso o paciente seja amputado, né, não tenha algum membro, nós precisamos colocar aí o mais próximo possível, correspondendo a essa derivação, tá? Eletrodos pré-cordiais. Os eletrodos pré-cordiais são 6 e se colocam na região de precordial, sendo eles: o V1 é no quarto espaço intercostal. Até falei errado para vocês, lá em cima eu disse que era o segundo, mas se for ver bem, o segundo é bem aqui em cima, né? Então é o quarto espaço intercostal, na margem direita do externo. O V2 é no quarto espaço intercostal, na margem esquerda do externo. Então, tanto o V1 como o V2 é um na frente do outro, tá? No quarto espaço, um do lado esquerdo e o outro do lado direito do externo, tá? O V3 é meio caminho do V2 e do V4, né? O V4 é no quinto espaço intercostal esquerdo, tá? Principalmente em mulheres, ela é um pouquinho abaixo da mama, tá? Na linha hemiclavicular, né? Abaixo a partir do ponto médio da clavícula. Então, hemiclavicular. Vocês estão percebendo a minha clavícula aqui? Hemiclavicular. É o quarto espaço, tá? O V5, no mesmo nível que o eletrodo V4, que é no quinto espaço intercostal, né? Ela é na linha axilar anterior. Então, ela é bem aqui, ó. Linha axilar anterior, tá? O V6, no mesmo nível do eletrodo V4 e V5, é na linha axilar média. Ela é bem aqui embaixo, tá bom? Aí aqui eu deixei o desenho certinho, ó. Vocês podem perceber. V4, V5 e V6, eles são na mesma posição, porém, hemiclavicular, linha axilar média e axilar baixa, tá? O V1 e o V2, né, é na quarto espaço intercostal. E o V3 é entre V2 e V4, tá? Então, esses eletrodos precordiais, eles registram o potencial do ponto em que o eletrodo é posicionado. O V1, ele vai captar o átrio, né, que é a parte do septo interventricular e a parede anterior do ventrículo, tá? O V2 é o ventrículo direito. O V3, ele capta o septo interventricular. Já o V4, ele capta a ápice do ventrículo esquerdo. O V5 e o V6, ele capta o miocárdio ventricular esquerdo. E a partir dessas derivações, ele é reproduzido de forma gráfica no nosso aparelho de eletrocardiograma, tá? Derivações bipolares, é D1, D2 e D3, né, que são também Vs. O D1 é diferença de potencial entre o braço direito e o braço esquerdo. O D2, diferença de potencial entre o braço direito e a perna esquerda. E o D3 é diferença de potencial entre o braço esquerdo e a perna esquerda. Derivações unipolares aumentadas. Nas questões das derivações, AVR é o potencial absoluto do braço direito, o AVL é o potencial absoluto de braço esquerdo, né? R e L são siglas em inglês de direito e esquerdo. E a AVF é o potencial absoluto da perna esquerda, tá? Agora, eu fiz nessa aula uma parte bem resumida de como ler e interpretar um eletrocardiograma. Ah, Ana, mas eu não sou médica para saber e nem preciso saber questões de eletrocardiograma. É aí que vocês se enganam, né? Porque o paciente crítico, ele pode estar tanto internado no setor de UTI, como até mesmo internado numa enfermaria, ou esses pacientes podem chegar para vocês numa unidade básica, né? E nem sempre tem um médico 24 horas. Então, nós precisamos saber o mínimo que seja de leitura de eletrocardiograma. Então, eu fiz uma aula bem pincelada
dos pontos importantes que a gente precisa observar. Já mostrei para vocês qual é a curva normal do eletro, tá? Fora disso, provavelmente esse paciente pode estar com alguma arritmia ou cardiopatia, tá? Então vamos lá. Sobre interpretar eletrocardiograma, é primordial para afastar ou confirmar o diagnóstico correto de cardiopatias em exame de rotina ou em caso de atendimento de paciente em pronto-socorro e hospitais. A sequência de dados que devem ser examinados ao longo da interpretação do exame, sendo elas: primeiro, deve-se calcular a frequência cardíaca. Vou até aumentar aqui para a gente ver, ó. Cada quadradinho desses representa a nossa frequência cardíaca, né? Então, ele aí, ó, o primeiro quadradinho em si, a onda, toda a onda, né? É claro que isso eu acho até impossível de acontecer, pelo menos eu ainda nunca vi, né? Se toda a onda, né, PQRST tivesse dentro desse conjuntinho de quadrados, o paciente estaria com 300 batimentos por minuto, tá? Se ele tivesse aí, essa onda tivesse dentro desses dois quadradinhos, provavelmente esse paciente estaria com 150 batimentos por minuto. E assim vai, né? Se a onda PQRST tivesse entre esses três primeiros quadradinhos, vou até aumentar aqui para vocês verem, meu paciente estaria apresentando aí 100 batimentos por minuto. Então, por isso que a gente fala que o eletro ele também serve para calcular os batimentos cardíacos do paciente. E além de ver aí essa frequência cardíaca, também faz a análise do ritmo, né? A gente viu no começo da aula, né, que ritmo, né, se está muito alargado uma onda da outra onda, meu paciente está tendo uma bradicardia ou está tendo um ritmo irregular, né, apresentando algum tipo de arritmia, tá? Por terceiro, realiza-se o cálculo de intervalo PR, que é a linha que liga o fim da onda P e o início do QRS, e intervalo de QT, que corresponde à sistole elétrica ventricular, tá? Depois, estabelece-se o eixo elétrico. Enquanto na sequência se busca por alteração no segmento ST, que pode ser sugestivo de algum infarto, né? Seja ele de supra ou de infra. Por fim, buscam-se outras alterações eletrocardiográficas. Então, se eu tenho alguma alteração, se eu tenho ausência de onda P, alargamento no complexo QRS, eu posso ter alguma patologia cardiológica, tá? Aí, como calcular a frequência cardíaca ou interpretar o eletrocardiograma? Falei para vocês que a cada quadradinho ali, né, ele responde a um ritmo cardíaco, a uma frequência cardíaca, né? Mas lembra, aquele quadradinho que eu mostrei para vocês que tava um tracinho e 300, aquilo lá é um conjunto aí de 5 quadradinhos e cada quadradinho corresponde a 0,04 segundos, né? Então, quando a gente fala, nossa, meu paciente está com 300 batimentos por minuto, o que isso quer dizer? Cada quadradinho somadinho lá, que vale 0,04 segundos, somado, ele tá com tantos batimentos por minuto, tá bom? Então, o primeiro passo para interpretar eletrocardiograma é o cálculo da frequência cardíaca, que envolve detectar quantas vezes o coração bate em um minuto. Este cálculo se torna facilitado, se o coração estiver operando em um batimento regular. No papel de eletrocardiograma, cada minuto equivale a 300 quadradinhos, tá bom? Para calcular a frequência cardíaca, basta contar quantos quadradinhos existem em um topo e outro da letra R, né, da onda R, no desenho projetado pelo batimento cardíaco. Então, vamos imaginar que lá na onda R é um batimento, tum! Na outra onda R é tum, é outro batimento cardíaco. Então, de uma onda R para outra onda R, olha os exemplos que eu deixei aqui, ó. De uma onda R até a outra onda R, tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos, com 5 quadradinhos cada um deles, né? Então, pensando que essa primeira onda R minha aqui, ela é 0, né?
A cada 4 quadradinhos, ele vai corresponder a 75 batimentos por minuto, tá? Então, meu paciente está com uma frequência cardíaca de 75 batimentos por minuto. Isso aqui, Ana, como que a gente sabe se é 300, 500, 100? Isso aqui já é padronizado, tá? Um quadradinho fechado, com 5 quadradinhos dentro, é 300. 2 quadradinhos, né, fechados, que são, aí corresponde a 10 quadradinhos, são 150. Então, isso já é padrão, tá bom? Em lógica matemática, se um quadradinho entre cada onda, o coração está operando 300 batimentos por minuto. Lá no começo eu falei para vocês, se tiverem dentro a onda, né? Tiver dentro daquele quadradinho de 5 quadradinhos, daquele conjunto de 5 quadradinhos, o paciente está apresentando batimento de 300 batimentos por minuto, tá bom? Eu particularmente nunca vi, mas né? Já vi 210, 200 e alguma coisa, mas chegar a 300, particularmente, nunca vi uma frequência cardíaca tão elevada, tá? Se 2 é 150 batimentos por minuto e assim sucessivamente. A regra que é usada é 300, 150, 100, 75, 60, 50, 30, 20 e 10. Então, isso é regra, é padrão, tá bom? Se o batimento for irregular, lembre-se que a cada 30 quadrados grandes equivalem a 6 segundos. E assim, conte os pontos das ondas R no complexo projetado sobre o papel e posteriormente realizado uma média simples. Então, se o paciente, se ele está aí com uma fibrilação, né, que tem ondas irregulares, nós temos que contar aí 30 quadrados grandes, né, para saber a real frequência desse nosso paciente, tá? É importante detectar qual a frequência cardíaca para observar possíveis taquicardias ou bradicardias. Esse cálculo permite detectar patologias no batimento cardíaco e seu nível de gravidade. Ao interpretar eletrocardiograma, ele possui ritmo sinusal? Após verificar a frequência do batimento cardíaco, o profissional deve aferir se o ritmo cardíaco do paciente está adequado. Para isto, basta analisar o tamanho das ondas, seu desenho e qual o espaço de quadrículos ocupadas. Então, é também necessário nós analisarmos a forma dessas ondas, se essas ondas estão regulares ou não. No eletro que eu deixei lá em cima, né, mostrei para vocês que teve uma taquicardia e o paciente apresentou uma bradicardia, um alargamento de onda, né, um espaço muito grande entre uma onda e outra, e novamente um ritmo normal. Então a gente precisa também observar aí o ritmo, a frequência e a forma dessas ondas, tá bom? Para que o coração esteja em ritmo regular e em ritmo sinusal, basta verificar se a distância entre os complexos QRS são semelhantes e se a onda P é gerada no nó sinusal. Então, lembrem-se, ó, tá vendo o formato? Ele está adequado, ele não tem alargamento de QRS, ele possui a onda P, né? Que aí vai falar sobre o início dos meus batimentos. Então, é uma onda complexa, adequada, tá? Já nessa imagem aqui, ó, antes de eu começar a ler esse cálculo aí, ele tem um alargamento do complexo QRS, tá vendo? Ele tem um alargamento aí. Meça os intervalos a partir dos desenhos do eletrocardiograma. O intervalo PR normal gira em torno de 0,12 a 0,20 segundos. O intervalo QT, por sua vez, costuma se posicionar entre 355 minutos, né? Na verdade, aqui. Antes de calcular o eixo elétrico do coração, é necessário compreender que cada uma das derivações do elétron é um ponto de vista diferente sobre o estímulo elétrico que passa por músculo do coração. Estes pontos de vista podem ser expressos por um gráfico feito na forma de um plano cartesiano.
Uma vez que se calcula o eixo elétrico do eletrocardiograma, os valores dos ângulos que podem apontar saúde ou irregularidades são: de menos 30 graus a 90 é um eixo normal, entre menos 30 graus e 90 graus é um eixo desviado à esquerda, de 90 a 180 é um eixo desviado à direita, entre menos 90 graus e menos 180 graus é um desvio extremo do eixo cardíaco. Então, pensando lá na nossa forma cardíaca, né? Se a gente for levar em consideração os graus, né, desse músculo cardíaco, eles podem apresentar aí, seja ele um desvio ou alguma anormalidade, tá? Como detectar alterações do segmento ST? Então, se meu está muito elevado, lá no ST está muito elevado, eu posso ter um infarto com supra. Se está com U, né, a gente pode e diz que esse paciente sofreu um infarto de infra, tá? A análise adequada desse intervalo pode denunciar algumas cardiopatia isquêmica do paciente, por isso, examine com atenção. O segmento ST deve ser isoelétrico, sendo mensurado no final do complexo QRS até a onda T. Compare o desenho aos segmentos PR ou ST para assegurar a exatidão do diagnóstico. Isso vocês precisam saber na ponta da língua? Não, mas vocês precisam pelo menos ter conhecimento que há alargamento, ausência de um impulso elétrico, ele pode ser alguma anormalidade para esse paciente, tá? Não deixe de analisar todos os outros intervalos e ondas ao interpretar o eletrocardiograma. A correta análise de eletrocardiograma envolve um olhar geral sobre todos os aspectos e derivações do exame. Portanto, não deixe de dar importância a qualquer alteração percebida nas ondas anteriores e como elas podem afetar o desempenho no exame. Vamos praticar? Né? Eu deixei aí só uma onda normal para vocês, né, entenderem os quadradinhos aí. Então, um conjunto de 5 mini quadradinhos, ele corresponde aí 300 batimentos por minuto. 2 quadradinhos, né, que aí dentro dele tem um conjunto de 10 quadradinhos, corresponde a 150 batimentos por minuto e assim por diante, tá bom? Cuidados de enfermagem, coloquei os básicos, mas claro que existem outros aí, tá bom? Abordar o paciente adequadamente, chamar ele pelo nome, conferir pulseira de identificação e apresentar-se. Manter a privacidade do paciente, né? Para realizar esse exame, é necessário despir o tórax do paciente. Então, é necessário manter a privacidade desse paciente, né? Fechar a porta, né? Enfim. Orientar o paciente ou acompanhante quanto ao exame que será realizado, limpar a pele com álcool 70%, fazer tricotomia do tórax se necessário, posicionar os eletrodos no tórax, realizar o eletrocardiograma, identificar o exame com os dados do cliente, horário e data que foi realizado, retirar os eletrodos do paciente e organizar o aparelho e o ambiente. Então, pensando em eletrocardiograma, seja em pacientes de pronto-socorro, UTI, enfermaria, unidade básica, basicamente os cuidados de enfermagem são esses para a realização de um eletrocardiograma, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela é um pouquinho extensa, tá? Mas isso foi muito para agregar o conhecimento de vocês, saberem que existem, né, alguns fatores contribuintes de anormalidade, arritmia, né? De onde é que surgem essas arritmias e como elas são visualizadas aí nesses exames realizados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me deixar via portal, ok? Beijo para vocês e até mais!